Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos ao vivo para coletiva pré-jogo de Juventude e Ceará, partida que acontece no próximo sábado. Conosco o zagueiro William Machado. Muito boa tarde, William. A Boa gente tarde. inicia a coletiva de imprensa pelo repórter Eduardo Trovão, do Futebolês. Valeu, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, William. Tudo bom, cara? Terceira rodada do Brasileirão já é o segundo compromisso fora de casa, né? O que aquele primeiro jogo contra o Bragantino, que quase terminou com vitória do Ceará, traz de lição para vocês para nesse jogo, né? Série A, o nível de exigência lá em cima não pode dar mole, né? Boa tarde. Bom, como você comentou, nosso segundo compromisso fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é, tanto fora de casa como dentro de casa, jogar a Série A, né? As equipes são muito niveladas, né? A margem de erro ela é pouca. Eu acho que especificamente daquele jogo fica a lição para nós de que mesmo a gente, né, tendo saído à frente ou na condição, em qualquer condição do resultado, a gente tem que estar atento em todos os momentos, né? A gente tomou os gols no final do primeiro tempo e no final do segundo, então a gente sabe que não dá mais para acontecer esse tipo de coisa. Pode acontecer, mas a gente tem que prevenir o máximo possível, né? Porque num campeonato tão equilibrado como é a Série A, né, a qualquer momento o gol pode sair. A gente sabe que estamos enfrentando também equipes muito fortes, que dentro de casa, né, falando do Juventude, é uma equipe que faz um jogo muito impositivo, é uma equipe que tem por característica isso, né, fazer um jogo muito forte. Mas eu acredito que a gente tem que elevar nosso nível de competitividade para que a gente possa também ter a qualidade para poder ferir o nosso adversário quando a gente tem a bola também. Boa tarde, William. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Queria que você falasse um pouquinho mais do seu desempenho individual, porque você teve que assumir essa titularidade depois do Ramon, que é um cara importantíssimo na equipe, sofreu uma lesão, e você vem cumprindo muito bem esse papel. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade, sobre esse seu início no Ceará até esse momento, uma avaliação mesmo individual. Obrigada. Boa tarde. Então, eu entrei num momento decisivo, né? Porque infelizmente o Ramon acabou se lesionando. Era um momento de jogos que eu saberia que, por serem decisivos, eu tinha que fazer um jogo, né, beirando a perfeição. É claro que isso nunca é possível no futebol, sempre uma falha, um erro ou outro vai acontecer, né? Mas o mais importante de tudo é que quando eu entrei, eu sabia que eu estava preparado, né? Eu acho que todos os atletas que estão aqui, eles têm que ter esse pensamento, né? No momento que tiver a oportunidade, é estar preparado, né? Eu acho que foi isso que eu procurei fazer. Procurei encarar com naturalidade também, não trazendo peso, né, para mim, por estar substituindo também um grande atleta que é o Ramon, né, por ser um jogador defensivo, onde a gente sabe que errando ali fatalmente, né, pode ocasionar um gol. Então é isso, é encarar com naturalidade, é confiar também no meu potencial. E eu acredito que tenho correspondido às expectativas. É claro que tem muito a melhorar ainda, mas dentro dessas partidas que eu atuei, eu creio que eu tenha feito boas partidas. Oi, William, boa tarde. Danilo Queiroz, futebolês. William, o Juventude é um time que não perde, é muito parecido com o Ceará nessa questão, não perde muito em casa, né? Um time que está há algum tempo sem perder em casa, né? Como encarar uma equipe assim, que tem a certeza de que é forte em casa, meio parecido com o que é o Ceará, mas lá na casa deles, como encarar esse Juventude? Boa tarde. É sempre um desafio, né? A gente sabe já do histórico do Juventude lá também, né? Assim como a gente é forte aqui na capital. É, E eu creio que esses jogos são jogos em que o nível de concentração ele tem que estar o máximo possível, né? Porque de parte física, de parte tática, é tudo muito parecido, varia uma coisa ou outra, mas eu acredito que o máximo que a gente puder estar concentrado, né? Tá minimizando ali os erros, né? Não tá proporcionando, né, chances de gol para o nosso adversário, para que eles possam estar crescendo na partida. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Como eles estão jogando em casa, né? Naturalmente, né? Eles vão tentar se impor um pouco mais, eles vão tentar, né, agredir a gente um pouco mais, mas eu acredito que a gente fazendo um jogo equilibrado, né, também neutralizando a equipe deles na nossa fase defensiva e tendo a bola a gente conseguir agredir o nosso adversário, a confiança vai passando também para o nosso lado. Então eu acho que o caminho é esse, a gente poder fazer uma partida equilibrada defensivamente e ofensivamente e estar concentrado, atento ao detalhe que pode ser decisivo nesse tipo de jogo. Boa tarde, William. Hugo, do Torcida Amiga.
O Ceará nunca venceu o Juventude no Alfredo Jaconi. Esse tabu já foi comentado no elenco para ser usado como motivação para a partida? Olha, boa tarde, né? Confesso que não estava sabendo desse tabu, né? Algo que a gente nem procura saber também, porque a gente sabe que manda no futebol é o hoje, né? Eu acho que o que fica para trás tem que ser, né? Claro, né? Existem os dados, existe também o estudo de vocês, mas eu acho que da parte da gente a gente não pode, né, mudar o que passou para trás, então a gente tem que focar muito no agora, né? Eu creio que tabu também está aí para ser quebrado. Eu acho que a gente vai fazer de tudo para isso, até porque o grupo de jogadores, né, mudou bastante. Então, são jogadores que estão vestindo a camisa do Ceará, muitos, né, pela primeira vez. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é o nosso máximo. Né? O resultado, obviamente, vai depender do que a gente apresentar em campo, mas isso eu acho que não vai entrar em campo. A gente vai entrar em campo, né, decidido a ganhar, decidido a vencer, decidido a pontuar, se não for possível vencer também. Né? Mas acima de tudo, a gente está concentrado em fazer um jogo forte. Aí o resultado é uma consequência daquilo que vai acontecer dentro do campo. Boa tarde, William. Aurizano do canal do Vozão. William, eu queria que você comentasse a respeito da situação que o clube fretou um voo, né, para estar levando a delegação até Caxias do Sul, né? A gente sabe que é uma viagem longa, né? A gente vai atravessar o Brasil de ponta a ponta. Eu queria que você falasse da importância disso aí para o elenco e para o desempenho também no jogo. Boa tarde. É importantíssimo, né? Eu acho que hoje a preparação, a fisiologia, né, tem muita influência, porque os jogos estão muito físicos. A gente sabe também a mudança de clima, né? A gente sai do calor, vai para o frio, tem toda uma questão do corpo se adaptar. Então, né, vale a gente ressaltar também o esforço que a diretoria fez também, né, de poder estar fretando esse voo, né? Para nós é importantíssimo, porque a gente consegue ter um descanso melhor já na cidade que a gente vai jogar, ter uma fisioterapia, ter tempo para fazer esse tipo de coisa, para que a gente no jogo possa estar sentindo o menos possível do desgaste da viagem. Né? Então, vale ressaltar, é muito importante para a gente. Né? A gente sempre comenta que a gente aqui está um pouco longe, né, do eixo e tal, do sul. Então, sempre que puder tá fazendo esse tipo de coisa, vai ser de muita valia. É claro que não determina o resultado ele se resolve dentro de campo, mas creio que isso valoriza muito o que a gente vem fazendo, que essa diretoria vem fazendo. Né? Não medindo esforço para que a gente tenha a melhor preparação possível. William Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Cara, eu queria te perguntar sobre... dentro da linha defensiva, até agora você vem sendo muito positivo junto com o Marlon, junto com todo o time defensivo do Ceará, inclusive, nesses primeiros 4 meses de temporada. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre o que eu tenho percebido nos jogos. Você é um cara que está sempre ali nas bolas aéreas de ataque, tentando, sempre bem posicionado. E já teve algumas oportunidades. Queria saber se você vem aprimorando essa situação e se essa vontade, esse desejo de fazer o gol, como é que tá todo esse processo para você? Boa tarde. Com certeza, eu acho que a gente tem ido bem, né, na bola parada ofensiva. Né? Outros zagueiros já fizeram gols, né? Eu creio que seja uma das nossas armas também. Né? A gente trabalha muito isso. Né, como você comentou, já tive algumas oportunidades, fiquei muito chateado por não ter conseguido fazer o gol, mas eu sei que faz parte, né, uma hora ou outra eu vou conseguir estar marcando meu primeiro gol com a camisa do Ceará, né, e sempre que a gente se prepara, sempre que a gente trabalha em cima disso, né, no jogo facilita muito. Então é valorizar também o trabalho da comissão técnica, né, que cria as situações também para a gente poder tá usufruindo disso, né? Para a gente aproveitar a nossa bola parada. Então é valorizar o trabalho de todo mundo, né? Então é continuar trabalhando, continuar, né, treinando aquilo que o professor passa para a gente, para que a gente possa no jogo, né, as bolas paradas que a gente tiver, a gente poder aproveitar para fazer gols, né? Porque isso a gente sabe também que é uma arma e decide jogos. William, recentemente houve a chegada do Marcos Vitor e em breve teremos o retorno do Ramon. Como está sendo a disputa pela posição no Ceará? A disputa é muito boa, cara. São zagueiros de muito nível, né? Zagueiros muito qualificados que a gente tem aqui. Eu creio que o sistema defensivo nosso, né, tem sido muito sólido, né? Um jogo ou outro que a gente teve alguns desajustes, né, que a gente está procurando melhorar também. Eu creio que individualmente todos os jogadores têm suas metas, têm seus planos, seus projetos, né? Mas o que eu tenho visto é que, independente de quem entra em campo, o companheiro que está ali do lado está apoiando, está passando, né, confiança, passando força para que quando o jogador entra em campo ele esteja seguro, esteja tranquilo, para que possa fazer uma boa partida.
né? A competitividade ela é inerente à nossa profissão, a gente sabe que a gente compete entre nós, a gente compete contra nosso adversário, né? Mas eu creio que todos os jogadores são maduros o suficientes, né, para deixar um pouco o ego de lado, né, e apoiar quem está entrando em campo. Então é valorizar isso. Quanto mais jogadores estiverem competindo na sua excelência, vai ser melhor para o Ceará. Então eu acho que é isso que a gente tem procurado fazer para que a gente possa competir, né, ter nossos desejos, nossas vontades, mas acima de tudo prevalecer o grupo como um todo. William, queria que você falasse um pouco em relação a elenco. A gente está vendo, isso acontece com o Ceará, mas acontece com outros clubes, tem acontecido com o Ceará. Há pouco o Richardson passou por cirurgia, agora é o Fernandinho que passa. No caso do Pedro Henrique não foi cirurgia, mas teve que ter um tempo relativamente longo, né? Agora que ele está voltando a algum treino em campo. E eu te pergunto, como é que você vê o elenco preparado para isso? Como é que você vê essas questões que acontecem no futebol, né? Infelizmente, daqui a pouco tem suspensão, há outras coisas inerentes de você ainda jogar uma Copa do Brasil, jogar uma Copa do Nordeste que vai ter jogos no meio do brasileiro, ou seja, alguns jogadores vão precisar ser preservados. Então, essa questão de elenco e se você vê o elenco preparado para esse grande teste que é, às vezes, perder jogadores que são titulares. Uma ótima pauta que você levantou, porque essas coisas elas fogem do controle de todo mundo, né? Uma lesão, né? Algo que tire o jogador por um bom tempo dos gramados, nunca a gente espera isso, né? Mas a gente sabe que ela acontece. E também, o professor Condé, comissão sempre passou pra gente, olha, o ano é longo, tem muita competição, né? Queira ou não, tem questão de lesão. Então, como eu falei, quanto mais jogador estiver comprometido, né, no seu nível de competitividade, de excelência, isso facilita porque quando alguém se machuca, quando alguém fica de fora, a gente sabe que o outro vai entrar, né, em campo e vai dar conta do recado. Né? Obviamente a gente torce para todos os jogadores estarem disponíveis, estarem aptos a jogar, mas a gente sabe que infelizmente isso acontece, né? E isso foge muito da gente. Mas como eu comentei, todos os jogadores que estiverem aqui têm que estar preparados porque esse tipo de coisa acontece. Acontece questão de suspensão também, que o jogador tem que estar preparado. Então, procurar todos, né, tá engajado com o clube, né, tá engajado com a causa do Ceará, né, nessa temporada, para que aí sim, na medida que os jogos for passando, quando a oportunidade aparecer, possa estar preparado para poder desempenhar um bom papel. William, queria repercutir com você o sorteio da Copa do Brasil. Tem alguns jogos do Brasileirão antes do confronto e tal, mas queria que você falasse aí sobre esse confronto contra o Palmeiras. O Abel ontem até disse que tá dando azar pro Palmeiras, esse sorteio da Copa do Brasil, não gostou de pegar o Ceará, não. Cara, a gente acompanhou ontem o sorteio, né? A gente sabia que venha quem viesse ali do pote A, seria um adversário duríssimo, né? A gente não tinha muito direito de escolha ali, né? E o que foi passado para nós é que independente do adversário que a gente fosse enfrentar, a gente teria que enfrentar da melhor maneira possível, né? Porque são 2 jogos, a gente sabe que é uma competição mata-mata, onde o erro vai custar caro, onde a gente sabe que tem toda a questão, né, da Copa do Brasil financeira, uma competição também que o torcedor gosta muito, né, de acompanhar, porque passa muita emoção, são jogos, né, que sempre reservam algo ali emocionante, né, mas tratando o Palmeiras é uma equipe muito forte, né, muito respeitada, é uma equipe que já há alguns anos aí, né, tem um trabalho muito bom, né? Conquistou vários títulos, né? Tem uma sequência de trabalho com seu treinador, então a gente sabe de tudo, né? Que envolve o Palmeiras. Mas da nossa parte, eu acho que a gente tem que nos esforçar ao máximo, né? Fazer o nosso melhor e acreditar que é possível, né? Porque a gente vai entrar para disputar um jogo onde a gente sabe do nível do nosso adversário e a gente tem que se preparar para estar no nível deles também para fazer as 2 partidas muito bem. Então a gente respeita muito o Palmeiras, mas vamos trabalhar para que a gente possa, né, fazer 2 grandes jogos e, se Deus quiser, conseguir a nossa classificação. William, você falou já agora há pouco sobre a defesa do Ceará, que você considera que tem sido firme, tem uma sustentação boa nesse ano de 2025. E eu queria que você falasse também sobre a sinergia entre os setores, defesa e ataque, porque o saldo do Ceará é muito positivo, foram 36 gols marcados e apenas 13 sofridos. Eu queria que você falasse também sobre esse encaixe que os setores têm tido nessa temporada. Eu disse e reafirmo, né, a nossa equipe tem um sistema defensivo bem sólido,
né? Foram algumas partidas que a gente acabou desajustando, né? Onde ocorreram que a gente tomar mais 2, 3 gols. Mas eu creio, como você falou, é um conjunto, né? É um sistema defensivo, não é só a zaga, não é só laterais, é todo um sistema, né? Que a gente procura trabalhar, né? E nisso também tem o mérito de toda a comissão, para que a gente trabalhe o conjunto de sistema defensivo, né? Porque um tem que cobrir o outro, a gente tem que ajustar coberturas, questão, né, de posicionamento, tudo isso é sempre mostrado e trabalhado no campo, né? E creio que a gente tendo um sistema defensivo forte, a gente sabendo neutralizar os nossos adversários, isso facilita muito para a gente, porque a gente tem qualidade, quando a gente tem a bola, a gente consegue, né, agredir o nosso adversário. Então eu creio que a nossa equipe tem se portado bem, né? Obviamente a gente tem que ter tempo também para desenvolver mais ainda mecanismo para que a gente possa se fortalecer mais ainda, porque a gente sabe que hoje o futebol, ele tanto na parte defensiva, o pessoal de frente, de ataque, ele participa, também na parte ofensiva, a gente, da parte de trás, também tem que influenciar, né? Então eu creio que a gente vai ajustando aos poucos, mas é valorizar o trabalho de todo mundo e continuar trabalhando mais ainda, né? Ajustando os detalhes que faltam para que a gente possa ser cada vez mais sólido. Beleza, William, muito obrigado. Bom treino hoje e bom jogo no sábado. Obrigado. Obrigado a todos.